Boa noite, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É com muita alegria que a gente começa mais uma reflexão, né, de reforma íntima, mais um estudo sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos trabalhar o tema Espíritos Errantes, que é um tópico, né, do Livro dos Espíritos. Eu, Vanessa, vou refletir com vocês e a Tainara veio, né, hoje para me ajudar nas reflexões, para a gente poder conduzir, né, formar conhecimentos, construir conceitos juntos. Então, eu vou fazer a leitura inicial, a Tainara vai fazer a prece, para a gente poder dar início, né, ao nosso estudo. Leitura do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, e se chama Amai-vos. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Isso está no Evangelho de João. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomendo a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções. Não exalta conveniências. Não impõe condicionais. Não desfavorece os infelizes. Não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavras, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é nosso domicílio. A humanidade é nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Então, uma lição muito importante para a gente começar hoje, né, a nossa reflexão. A importância de ajudar o outro, né? Da ajuda ao próximo, e não só aquele que nos é fácil, né? Que é aquele que a gente ama, que a gente tem carinho, mas todo aquele que necessita de ajuda. Além de tudo, essa mensagem a gente consegue relacionar bem até o estudo que a gente está tendo hoje. Que depois do estudo eu dou uma comentada sobre ela também. Então vamos lá, vamos fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar todo o nosso coração, o nosso corpo e focar nossa mente no bem, nesse estudo, nessa palestra que a gente está tendo. E cada palavra, cada reflexão e cada comentário, a gente pegue para a gente reflita um pouco mais. A gente coloque em ação na nossa vida tudo que a gente aprende, tudo que a gente vai aprender hoje. Eu espero muito que todo mundo aqui consiga adquirir alguma coisa dessa palestra e consiga adquirir as vibrações boas que ela traz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Tatá. Bom, vamos começar então. Então, hoje nós vamos falar de espíritos errantes, né? E eu aposto que quando a gente colocou o tema espíritos errantes, muita gente aí, né, pensou, nossa, espíritos errantes, será que são espíritos inferiores que estão lá na espiritualidade, só fazendo coisa errada? É o pessoal que fica errando, gente, toda hora. A palavra, ela traz muito esse significado para nós, né? E aí, gente, eu vou colocar para vocês também, quem estiver assistindo com a gente no momento da estreia, né, vai ter, que é no dia 5, às 19h30, tem a oportunidade de interagir no chat. Então, eu e a Tatá, a gente vai lançar algumas perguntas, vai fazer alguns comentários. Vocês fiquem à vontade para comentar no chat, tá bom? Que a gente também vai estar lá respondendo e conversando com vocês. Porque, como a gente sabe, a quarta-feira, né, Reforma Íntima, ela é uma troca. Então, nós viemos aqui para trocar esses conhecimentos e refletir com vocês. Então, vamos lá. Então, os espíritos errantes, né, ao contrário do que a palavra sugere, não é errante que tem o seu significado de errar, mas errante no sentido
de uma coisa que está um nômade, que está procurando um destino, que está sem destino, né? Que está esperando. E lá na doutrina espírita, né? Lá no livro dos Espíritos, diz que o espírito errante define o espírito errante da seguinte maneira: no intervalo das reencarnações, a alma recebe a denominação, né, o nome de espírito errante, que aspira a um novo destino, que espera. Então, o espírito errante é aquele que está desencarnado no plano espiritual, esperando uma nova encarnação. Então, é aquele que está no intervalo, né, das suas reencarnações. E aí, fiquei pensando, né, talvez essa afirmativa dê pra gente a ideia de que a gente poderia só evoluir só no plano espiritual, porque se eu fico lá esperando, né, uma outra encarnação e fico tranquilinha lá estudando, né, tendo contato com outros espíritos, a gente não poderia aprender só no plano espiritual? O que você acha, Tainara? Olha, se pudesse aprender só no plano espiritual, a gente não tinha que estar aqui reencarnando, passando por tudo isso, não é? Não tem muito sentido, né? É tipo uma prova. Quando você vai fazer a prova da escola, você vai estudando. Mas você não aprende de verdade até você colocar na prática, fazer um exercício. Você está fazendo alguma coisa para conseguir aprender. Se você não estiver fazendo esse exercício nem nada, a teoria não adianta de muito. Sim, né? A gente vê isso muito em como o cérebro funciona, né? A gente aprende não por ver, nem por escutar, nem por assistir uma palestra. Vocês vão absorver esse conteúdo que a gente está colocando aqui hoje, vocês vão absorver as coisas que fazem parte da prática de vocês. Vocês vão entender o que é um espírito errante, ou quando a gente falou de amai-vos, né, ali no comecinho, né? Vocês vão entender o amai-vos quando vocês precisarem fazer isso com outras pessoas do convívio de vocês. Aí, na prática, o cérebro de vocês vai moldar, né, o conhecimento e aquela informação vai virar, né, um conhecimento construído dentro do cérebro de vocês. Importância da prática, né, de praticar. Sim. Tinha até um professor muito antigo meu que ele comentava isso com a gente, que ele falava, olha, o nosso cérebro ele guarda certas informações quando a gente pratica. Tanto que ele vai pegar essa informação de novo quando a gente vai praticar de novo. Ele fala, a soma vocês aprenderam. Então, quando vocês vão somar uma conta, o cérebro vai lá e vocês já fizeram, já colocaram em prática. E ele busca esse conhecimento para você usar, mesmo sem usar por tempos. Então, é engraçado. É realmente como o cérebro, como a nossa mente funciona. Por isso que as pessoas às vezes falam, né? Eu aprendi a andar de bicicleta, eu nunca esqueço, mesmo eu não estando andando. Porque realmente você experienciou aquilo, né? Você viveu aquilo, aquela emoção, a insegurança, o equilíbrio, né? Vai, não vai, a tensão, você viveu aquilo, então o seu cérebro registrou aquilo. Então, por mais que tenha muito tempo que você não ande de bicicleta, quando você pegar de novo, você vai saber. Ao contrário de informações que às vezes a gente só escutou ou só viu, né? Às vezes tem alguma informação que você olha e fala assim, por exemplo, vamos dizer assim, um eletroeletrônico que você trabalhou há muito tempo atrás, né? E você sabia o que era, mas nunca manejou ele, né? Nunca mexeu, mas você sabia o que era a funcionalidade. Talvez daqui a 20 anos você já olhe e fale, nossa, mas o que ele fazia mesmo? Mas se você trabalhou com ele, você, né, executou as atividades ali com aquele eletroeletrônico, você vai se lembrar. Sim. Você vai se lembrar exatamente do processo que você tem que fazer em tudo, cara. É muito engraçado isso. E aí, né, quando a gente segue no Livro dos Espíritos, Kardec vai trazendo várias perguntas sobre os espíritos errantes. Uma das primeiras perguntas, na verdade, a gente fez, né, um compilado das perguntas, né, juntou algumas, trouxe, né, vamos dizer assim, um resumão para a gente saber o que ele fala dos espíritos errantes. Então, um dos tópicos que ele traz é: quanto tempo um espírito pode permanecer errante entre uma encarnação e outra? Né? Kardec pergunta isso para os espíritos. E os espíritos respondem para ele assim, ó:
desde algumas horas até milhares de séculos. Imaginem um espírito errante milhares de séculos. Isso nem é concebível pra gente, né? A gente tem dificuldade até de imaginar. Cara, um século, eu tenho uma dificuldade de imaginar o que aconteceu um século atrás. Imagina, milhares de séculos, gente. Ele ainda termina, né, falando assim, propriamente falando, não há um extremo limite estabelecido, né, para ficar na erraticidade, que pode prolongar muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas, né, das coisas que ele precisa resgatar. E aí, quando eu li, né, essa resposta, fiquei pensando no exemplo do André Luiz, né, que a gente tem na obra Nosso Lar, que é uma obra complementar da doutrina espírita. E na obra Nosso Lar, o André Luiz, ele relata, né, que ele ficou anos no umbral, se eu não me engano, acho que 8 anos, 6 ou 8 anos, né, no umbral. E ele não viu, né, esse tempo passar. Além dessa percepção, a gente ainda vê assim, desencarnou e ainda ficou preso nas coisas do mundo material. Estar ali no umbral, né, era estar na erraticidade, porque ele estava ali esperando, né, entre uma encarnação e outra. Apesar dele estar preso na matéria, ele estava num estado de espírito errante, né, que estava esperando por uma encarnação. E para diferenciar também, a gente vê o exemplo da Patrícia no Violetas da Janela. O livro ela já começa acordando no hospital da colônia dela, porque ela não precisou passar por esse período, ela já tinha um conhecimento. Mas continuava na erraticidade. Olha pra você ver que formas diferentes de ser um espírito errante, porque André Luiz sofre muito no umbral, né? Ele desencarna como um suicida inconsciente por conta dos vícios da bebida, do cigarro e também os vícios, né, de cunho das energias sexuais que ele tinha. Então ele desencarna como um suicida inconsciente, né? Ele não tinha intenção de destruir o seu corpo, mas acaba que ele destruía por conta, né, da conduta e de como ele cuidava do corpo, né? Muito bem. E seguindo um pouquinho mais, Kardec faz outra pergunta, né? Essa duração, né, desse estado errante, né, desse tempo na erraticidade, ela depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como uma expiação. Como se quando o espírito desencarnasse, isso fosse meio que uma expiação para ele. E aí os espíritos respondem muito claramente para Kardec. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem os estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, olha que bacana. Ainda lembrei, a gente vai falar bastante do Nosso Lar hoje. Quem tiver vontade, né, curiosidade, faça a leitura, né? Depois assista o filme, que tem alguns pontos, né, que no filme são divergentes do livro, até para dar, né, aquele clima envolvente do filme, né, mas são coisas diferentes. Então, recomendo a leitura do livro e depois o filme para ilustrar, né, o que a gente acabou de ler. A gente vai falar bastante hoje do livro do Nosso Lar. E lá no livro tem um momento, né, em que o André Luiz está novo na colônia e ele quer solicitar uma visita, né, para a família dele. Só que assim, ele não tinha começado a trabalhar, ele estava lá assim, se adaptando. E aí ele é encaminhado para uma reunião com o ministro, né, ali do lugar. E ele entra e muitas pessoas, cada uma sentada no seu lugar, muitas pessoas na sala. E o ministro vai chamando e conversando com todas as pessoas. Ele fica lá muito tempo. Ele já tá tipo assim, nossa, não acredito que não me atenderam ainda, né? Porque ele ainda estava muito ligado às coisas da matéria. Tipo, ele vinha com as impressões da Terra. E aí ele é deixado por último, junto com uma senhorinha, porque o ministro atende as pessoas de 2 em 2, né? E aí, quando ele senta, a senhorinha começa a falar primeiro, né? Ele dá a palavra, a senhorinha começa a falar primeiro. E ela é uma trabalhadora que já está há muitos anos em Nosso Lar e ela já passou em vários serviços. Ela tem o mesmo pedido que o André. Ela também quer visitar a família, ela também quer ver os familiares. E ela já passou em vários setores ali
E o ministro vai questionando ela, mas você não trabalhou no setor X? Ela fala, eu trabalhei, mas lá o serviço é muito assim, muito assado, eu saí. Você não trabalhou no setor Y? Trabalhei, mas a pessoa lá, nossa, muito difícil e tal. E vai questionando. E aí ele acaba, né, com todo jeitinho, falando pra ela, olha, minha querida, você quer esse benefício, mas você não tem, né? Você não tem, vamos dizer assim, lá eles chamam de bônus horas, né? Como se fosse um crédito aqui na colônia para você poder ter esse benefício, né? Não é justo eu te conceder isso. E aí o André, na hora, né, ele entende, olha e fala, o ministro pergunta o que foi, ele, né, tipo, não, já fiquei aqui escutando todo mundo, já me resolvi, né? Por quê? Porque esse tempo, olha a situação dessa senhora, né? Esse tempo que ela vai ficar na erraticidade dependia dela. Ela podia ter se desvencilhado e já estar organizando uma nova encarnação. Mas ela perdeu, eu não tenho certeza, porque eu não lembro do número exato no livro, mas eu acho que eram coisas de 10, 12 anos que ela já estava lá. E ela perdeu esse tempo porque ela não queria trabalhar. Ela queria ficar lá de boa e queria só ganhar os benefícios daquela situação. Sim. Então, para a gente ver como é a escolha do espírito ficar na erraticidade ou não, né? E aí a gente trabalha também, né, a responsabilidade pelas nossas escolhas. Se a gente as tem hoje encarnados, a gente vai continuar tendo responsabilidade pelas nossas escolhas desencarnados, né? Isso é muito importante da gente lembrar. Que, além de tudo, lembrar que você não escolher nada, a gente ficar que nem ela, eu não quero trabalhar, não quero fazer nada, vou ficar de boa. Não escolher isso também é uma escolha. O mal, gente, ele é a ausência do bem. Até Allan Kardec fala, que faz a pergunta se é agradável aos olhos de Deus em somente não fazer o mal. E ele mesmo fala, e os espíritos respondem, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não haja feito. Também a gente vai colher tudo que a gente plantar. São as nossas decisões. E tudo que a gente tiver a oportunidade de plantar e não plantar. Exatamente. Né? Então, por isso, é tão importante a gente entender, né, que mais do que não fazer o mal, é preciso fazer algo, né? A gente volta na parábola dos talentos, né? Na parábola dos talentos, o Senhor lá, que representava, vamos dizer assim, Deus, né? Ele dá os talentos para 2 servos, né? Para um ele dá mais, para o outro ele dá menos, mas isso não importa. O que importa é o que os servos fazem, né? Tem servos que multiplicam, mas tem um servo que esconde o talento. O talento é a moeda, né? Vamos dizer assim, daquela época. E ele esconde porque ele tinha medo de perder. Só que aí a gente esquece. O que a gente está fazendo com o talento que a gente ganha, né? Para a nossa existência, para a nossa vida. A gente está deixando passar e escondendo porque a gente tem medo, né? Tem medo de perder, tem medo de dar errado, tem medo de não conseguir, e a gente tá deixando tudo. É tipo se pensar, se a gente tem uma colheita e pra gente comer, a gente tem que plantar alguma coisa. Aí a gente olha, mas eu não gosto de arroz aqui que tem pra plantar. Não gosto, é mal, não quero plantar. E não plantar nada. Não adianta nada isso, você vai morrer de fome. Então, se é mal o arroz, então vamos procurar para fazer o bem em cima, plantar uma coisa boa, porque não adianta só você não plantar. Você tem que plantar alguma coisa e plantar alguma coisa boa. Sim, muito bom. Na sequência, Kardec também fica nessa dúvida que a gente levantou no começo do estudo, né? Somente espíritos inferiores são errantes? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. E ele diz isso por quê? Porque errante não é no sentido de errar, né? Não é porque o espírito é inferior que ele está errando, não, ele está entre o intervalo da encarnação, ele está vagando, né? Errante nesse sentido. Então, errante não é, né, um espírito que está errando, é um espírito que está ali, né, vagueando, né? Ele está esperando a sua próxima oportunidade de reencarnação. E ligando já com a mensagem que a gente leu, que falava muito do amor ao próximo, vamos pensar, não tem distinção, gente. Todos nós somos espíritos errantes. A gente vai se tornar, a gente vai ficar vagando em algum momento.
E, tipo, a gente fica distinguindo tanto, olhando e falando, ah, mas eu sou melhor, aquele pior. E não tem isso. É, Todos nós somos a mesma coisa no final. Logicamente, temos nossa individualidade. Mas essa individualidade não quer dizer que a gente é melhor que um outro, que a gente não tem que amar um ao outro. uhum. É totalmente o contrário. Eu vou amar um outro porque ele é diferente, porque não é que nem eu. Sim, sim. E até, né, completando a reflexão da Tainara, né, se a gente for pensar no mundo que a gente está, de provas e expiações, quem são os espíritos inferiores? Todos nós. A maioria das pessoas, dos espíritos que reencarnam aqui, tirando aqueles que vêm em missão, né, vão ser espíritos errantes, né, porque são espíritos inferiores ainda que estão aprendendo, né, a se melhorar, a ser melhores. E faz parte do processo, né? É esse o processo. E aí Kardec segue perguntando mais uma coisa, né? Podemos dizer então que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Né? Então todos os espíritos que estão lá no espaço, Jesus, espíritos que ajudam o nosso planeta, todos esses são errantes? Vamos ver que o Kardec respondeu, ó. Sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, que chegaram à perfeição, perfeição relativa, né? Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, tem espíritos que já chegaram no ápice da evolução. Daqui, ele tá ali, ele não vai mais evoluir, ele vai manter-se ali naquele nível. Esses espíritos não estão errantes, porque eles não estão esperando reencarnar, certo? Eles estão ali trabalhando em prol de nós que ainda somos inferiores. Como até o dicionário disse, errante é daquele negócio de nômade, que ele não sabe onde tá, vai e volta, vai e volta. E espíritos puros estão no seu lugar definitivo, já estão ali para ficar. Sim. Aí ele fala, no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando, né, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser 3 estados. Encarnados, estão ligados a um corpo, nós, né? Errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova reencarnação para melhorar. E espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Mas aí vocês podem perguntar assim para mim, nossa, Vanessa, mas Jesus não era o espírito perfeito? Ele não reencarnou no nosso planeta? Então, quer dizer que ele é um espírito errante porque ele precisou reencarnar no nosso planeta. Ele não precisou. Ele não precisou. Ele reencarnou como missão, porque ele queria nos ajudar. Mas ele não é um espírito errante porque ele já está no fim, ele já chegou na perfeição. Ele já está no estado definitivo dele, como falou no começo da questão. Isso mesmo. Ele reencarnou porque ele precisou, né? Porque ele quis nos ajudar. Na verdade, eu ainda penso, né? Se a gente for olhar para o amor de Jesus por nós, ele não precisou, ele quis reencarnar por nós. Porque Jesus conta com uma pleiade de espíritos tão superiores para ajudá-lo a ancorar, né, a evolução do planeta Terra. Eu tenho certeza que qualquer um deles aceitaria de bom grado vir no lugar de Jesus e passar por tudo que Jesus teve que passar. Mas Jesus quis que fosse ele a vir aqui, né, e mostrar todo esse caminho para nós. E aí tem mais uma pergunta que é interessante que Kardec faz. Como então que esses espíritos errantes se instruem, né? Como que eles fazem? E antes de eu responder, eu vou fazer uma citação aqui do livro Nosso Lar, que eu tenho certeza que já vai matar a resposta da questão. No livro Nosso Lar, o André Luiz, quando chega no Nosso Lar, também fica encantado como as coisas são parecidas com a da Terra, né? E ele recebe essa informação que fala, né, que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, já que assim, como que vocês aprendem, gente? Como que vocês estudam? Do mesmo jeito, né? Aqui os espíritos respondem para Kardec, ó, os espíritos errantes estudam e procuram meios de elevar-se, veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos, os conselhos dos espíritos mais elevados e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham.
Então, do mesmo jeito que a gente estuda, né? Eles vão procurando conhecimento, procurando experiência, trabalhando no mundo espiritual e assim eles vão aprendendo. Do mesmo jeitinho que a gente. Vamos lá. Kardec também pergunta: o espírito errante pode evoluir? Olha, gente, o objetivo não é isso. Os espíritos respondem para ele, ó: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Mais uma vez, vou voltar no nosso lar, né? Se a gente olhar o cenário e as características do André Luiz quando encarnado, ele não tinha consciência da vida espiritual, ele era uma pessoa desregrada, era uma pessoa que tinha vícios, tanto de ordem moral quanto de ordem física, né? Tanto que quando ele desencarna, ele vai olhar lá quem fez prece por ele, pouquíssimas pessoas fizeram prece por ele, porque ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, querida. Ele atendia as pessoas mais necessitadas, mas assim, porque ele achava que isso era uma obrigação. Não porque ele sentia no seu coração que deveria ajudar essas pessoas. Então, a gente vê, né, que ele não era um espírito perfeito. E desencarnou muito imperfeito. Mas se a gente observar nos livros como ele vai mudando o pensamento, como ele vai tendo uma outra visão da existência, uma outra visão da vida, você vê que ele realmente vai evoluindo. Só que só essa evolução no mundo espiritual não é suficiente. Porque a gente precisa da interação do mundo material para a gente conseguir testar aquilo que a gente aprendeu, para ver se realmente a gente adquiriu aquele conhecimento, né? E aí a gente também pensa, né? Será que a gente sempre vai precisar estar aqui no mundo material para testar? Nem sempre. Enquanto a matéria for predominante para nós ainda, a gente ainda necessitar dela, a gente vai precisar. Mas à medida que a gente for entendendo que a matéria é supérflua, que ela é só uma ferramenta, a gente vai parando de precisar experimentar os nossos conhecimentos no mundo material. E aí a gente vai sublimando, né, a nossa existência. Vamos lá mais um pouquinho. Kardec também faz uma pergunta que é bem interessante. Ele pergunta se o tempo para os espíritos é igual ao nosso. E a gente comentou isso um pouquinho no começo, né? Quando eu falei do André Luiz no umbral, que para ele tinha passado muito pouco tempo, mas tinham passado-se anos ali, né? Então, é uma visão temporal muito diferente. Pode falar. Pensar, tipo, até na vida própria, tipo, a gente encarnado, o tempo passa diferente um pro outro. Pra mim, um negócio pode ser muito rápido, pra Vanessa pode demorar muito. Imagina quando a gente tá em um quesito material diferente. Uhum. A matéria que não é a mesma, o tempo também não seria o mesmo. Gente, duas coisas, olha, vamos fazer um exemplo do dia a dia. Duas coisas que eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo que o tempo passa diferente. A ida na viagem e a volta na viagem. A volta sempre é mais rápida. Sempre. É incrível, é a mesma quilometragem, é o mesmo lugar, às vezes está no mesmo veículo, mas a volta é mais rápida, né? Mas é o mesmo tempo. Então, é a nossa percepção. Outra coisa, quem não mora em roça e vai visitar alguém que mora na roça. Quando você tá na roça, você limpou casa, você brincou, você correu, você já colheu fruta do pé. Aí você senta lá na cozinha, que horas são? 1h da tarde. Aí você olha e fala, meu Deus, o tempo não passa? O tempo passa de maneira diferente, né? Porque a nossa percepção é diferente. Não é o tempo que tá passando, né? E a gente também reflete, né? O que é o tempo? Né? Hoje nós estamos aqui, né? Dia 5 de maio. Vamos lá, sei lá, quase, vocês já devem ser umas 8 e pouquinho da noite, né? Ou 8 horas da noite. Daqui a pouco, nesse mesmo horário, um país que tem um fuso horário diferente do nosso já tá horas à frente ou horas no passado. O
que é o tempo? Né? O tempo é muito relativo. E os espíritos respondem para o Kardec, né? Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para para a gente, né, tão longo, não passa aos olhos dos espíritos de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do Sol se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então, eu lembro, eu não tinha, sabe, muito uma noção dessas questões do tempo, até que eu lembro de ler uma obra espírita, se eu não me engano, é Urânia, do Camille Flammarion, e ele afirma uma coisa que depois eu fui pesquisar, e realmente é isso, a ciência diz que é isso, né? Que em alguns lugares da Via Láctea, né, do nosso universo, os sons que se escutam da Terra ainda são os dos dinossauros. Se você for lá hoje, o som é o dos dinossauros. Por quê? Porque o som demora tanto para chegar naquele lugar que quando ele chegou lá, nós estamos em 2020, mas ele está escutando os sons dos dinossauros. Então, pra gente ver como que é muito louco esse negócio do tempo. É a mesma coisa das estrelas, que tem algo assim, que eu lembro que eu devo ter lido em um site de curiosidades do Facebook, diferente da Vanessa que lê no livro. Que o céu que a gente vê é o céu de tempos atrás. Eu não lembro quantos anos são, mas tipo, o céu que eu tô vendo agora não é o céu exatamente de hoje, mas tipo, é a visão que já teve até, que tipo, era o céu de tempos atrás que a gente tá vendo agora. Sim, então, gente, o tempo é muito relativo, mas ao mesmo tempo faz a gente refletir como a gente está aproveitando esse período. Como eu estou aproveitando essa vida, né? O que eu estou semeando, o que eu estou plantando, o que eu estou fazendo. Eu não preciso fazer coisas grandiosas, mas eu estou me movendo, eu estou saindo do lugar. É importante a gente repensar, né? De tempos em tempos. Será que eu estou sendo feliz? Né? Será que eu estou me permitindo largar a mão do controle um pouquinho da vida e viver? Não que a gente tem que sair por aí fazendo tudo que dá na telha, mas parar de ter medo, né? Medo de errar, medo de não conseguir, medo de não ser feliz. Não, gente, vamos querer ser feliz, né? Vamos caminhar, vamos fazendo, vamos vibrando o bem, que o bem vai nos encontrar. Pensar no valor que a gente dá para esse tempo nosso, né? Porque ou a gente faz valer demais, ou faz valer de menos, ou não vale nada. E pensar um pouco nisso, que eu conversei, acho que foi com a Vanessa com o Vinícius uma vez, que foi o valor do tempo. Porque se a gente pensar, a gente faz essa troca de dinheiro para comprar as coisas, mas a gente tá trocando muitas vezes o nosso tempo. O tempo que a gente gastou trabalhando, que a gente não gastou com a família, que a gente não gastou com tal coisa, que a gente gastou em outro momento, a gente tá trocando ele por outros prazeres. E é engraçado pensar nisso e refletir bastante sobre isso também. Sim, sim. E aí, por último, né, a gente vai trazer o último trechinho que Kardec pergunta para os espíritos. É se os espíritos conservam após a morte os sentimentos e os conhecimentos que adquiriram quando estavam encarnados, né? Porque a gente tem uma sensação de que, nossa, morreu agora, né? O pessoal antigo costuma falar, né? Morreu, virou santo, né? Uhum. Não, gente, não virou, continuou do mesmo jeito. E os espíritos confirmam, sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia, né? Deixava isso oculto. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito. Então, quanto mais a gente está só espírito, mais a gente tem acesso a tudo que a gente é, né? E é muito louco a gente pensar isso, porque hoje eu estou Vanessa, mas não é quem eu sou. Vanessa é uma parte de quem eu sou. E a maneira como eu me manifesto mostra muito das outras partes que eu não lembro, que eu não reconheço nesse momento, mas que estão dentro de mim, que são quem eu sou. E é importante a gente lembrar da educação para a morte. Né? A gente tem muito medo de morrer, por quê? Porque a gente não quer falar, porque a gente não quer, porque a gente não quer viver muitas vezes. E o momento do desencarne é o momento em que a gente volta para o nosso verdadeiro eu. Mas se eu não olhei em vida para o meu verdadeiro eu, me dá pavor do que eu vou encontrar. Porque eu não olho para mim, eu não consigo olhar para mim. Então, que a gente possa fazer hoje, né? Por nós,
pela nossa eternidade, nem por essa vida, mas pela nossa eternidade, né? Bom, que vocês tenham gostado das nossas reflexões de hoje. É o que eu e a Tatá tínhamos para trazer para vocês. E que vocês possam levar no coração todas essas questões, né? Que a gente possa refletir bastante sobre isso. Eu vou fazer a nossa prece final para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Então vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai eterno, pedir a Ele que ampare a cada um de nós nessa caminhada que é mais uma existência no planeta Terra. Nós pedimos também que o nosso Mestre Jesus, governador do nosso planeta, que sempre olha por nós, esteja velando pela nossa evolução, pelo nosso progresso, e que os seus ensinamentos e a sua vida iluminem os nossos pensamentos durante a semana, para que nós possamos valorizar e entender o real sentido da vida. Obrigada aos bons espíritos que sempre estão conosco, que cada um aqui receba o alimento necessário para a cura do corpo e da alma. Que assim seja. Tenham todos uma ótima noite. Quero aprender a falar com Deus, mas tenho medo de ser só eu. Eu preciso me conhecer, trabalhar meu interior, descobrir quem sou, onde vou, o que fiz, como foi que cheguei aqui. Resta saber compreender se tudo que eu sou e fiz por amor vai valer. Eu preciso aprender, melhorar, reconhecer e não perder minha razão, minha lógica e a expressão de me conduzir sem freio pra evolução. Eu preciso tanto conversar com Deus. Resta saber compreender se tudo que eu sou e fiz
preciso aprender a falar.